Boa tarde. Vamos dar início ao nosso estudo do Sábado Fraterno na modalidade online. E para começar nosso estudo, vamos fazer uma leitura do livro Vida Feliz, capítulo 7, que nos traz o seguinte conselho, de Joana de Ângelis. Não ambiciones demasiadamente. Quem muito abarca, pouco aperta, afirma o refrão popular. A ambição desmedida enlouquece quando não infelicita antes. Cuida de lutar pelo necessário, repartindo o que te sobre, certamente que pode estar fazendo falta a outros. Vamos fazer nossa prece. Pai querido, elevamos nesse instante nosso pensamento a vós, rogando vosso amparo e proteção para esse estudo que vamos realizar agora. E rogamos, Pai querido, vosso amparo e proteção para todas as pessoas que forem ouvir esse estudo. Que possamos todos meditar nos temas que aqui abordarmos, extraídos de um estudo de Joana de Ângelis. E fica conosco, Pai querido, espiritualidade amiga, iluminando o nosso entendimento, fortalecendo nossa fé, auxiliando-nos a cada vez tornarmos-nos obreiros mais úteis de vossa seara. Assim sendo, Senhor Jesus, em vosso nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual desta casa, vamos dar início ao nosso estudo. Assim seja. Pessoal, um tema livre normalmente é um pouco difícil a gente escolher. Eu analisei vários e como estou lendo 2 livros da série psicológica de Joana de Ângelis, o livro Homem Integral e o livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, decidi escolher um tema que diz muito respeito a mim. Um tema que eu li, meditei e achei oportuno por trazer aqui. Joana de Ângelis, no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo 22, aborda o tema propriedade. Antes de começar o tema, vou comentar algumas coisas sobre Joana de Ângelis brevemente aqui. Eu gosto muito de estudar Joana de Ângelis e concordo com algumas pessoas que quando a gente começa a estudar, os estudos passam a impressão de uma certa dificuldade. Joana de Ângelis é bastante rica nos termos, nos vocábulos que ela usa, tem um palavreado culto, mas muito profundo. Para aproveitar bem os ensinos de Joana de Ângelis, é bom estudar a doutrina espírita e ter o dicionário do lado quando a gente começa a ler. Há uns 11 ou 12 anos atrás, quando começamos a estudar Joana de Ângelis no Alta de Souza, nos sábados de manhã, 2 sábados por mês, desde aquela época, desde acho que 2009, 2010, alguma coisa assim, começamos a estudar algum livro de Joana de Ângelis. Na época eu também sentia alguma dificuldade para estudá-la. Era muita palavra nova, algumas frases de construção um pouco difícil, mas aí descobri que com o dicionário e procurando ler um pouquinho por vez, a gente começa a entender os ensinos dela. E que riqueza de ensinos! Muita coisa valiosa que ajuda a gente a se autodescobrir,
ajuda a gente a entender os outros. Enfim, fica o convite. Procuremos estudar mais Joana de Ângelis, ouvir os estudos que no momento são gravados no primeiro e terceiro sábado do livro Dimensões da Verdade. Mas, feitas essas palavras iniciais, vamos ao tema de hoje, propriedade. A gente ter propriedades. O que Joana de Ângelis tem a dizer sobre nossas posses? Sobre o fato de a gente possuir bens. O tema começa com o Evangelho, capítulo 16, item 7, onde diz: não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Não dá para servir simultaneamente bem a dois senhores. E Joana de Ângelis desenvolve esse tema começando assim. Nesse livro, o nome do livro é Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Então, Joana de Ângelis vai abordar tudo sob o aspecto da psicologia. E ela dá essa linda definição do ser humano. O homem, na perspectiva da psicologia profunda, é um ser real, estruturalmente parafísico, revestido de corpo somático, que lhe permite o processo de construção de valores ético-morais e aquisições espirituais que o tornam pleno, quanto mais conquista e ascende na escala evolutiva com abandono das mazelas que lhe constituem embaraço ao progresso. Traduzindo, o ser humano é um ser espiritual que temporariamente enverga um corpo físico. Sim, nós somos seres espirituais que viemos lá da noite dos tempos, encarnando muitas vezes aqui na Terra, e ao longo de cada encarnação vamos aprendendo valores ético-morais no convívio com as outras pessoas e valores espirituais que nos ajudam a nos tornar plenos, evoluídos, podendo nos libertar dos defeitos, das mazelas, das imperfeições que atrapalham nosso progresso. Depois, Joana de Ângelis continua que o ser humano, criado a partir do psiquismo divino, criado por Deus, ele é comparável a um diamante envolto em grosseiro revestimento, um diamante envolto em ganga, que vai se lapidando ao longo das eras, ao longo das múltiplas encarnações. Ele erra, colhe os frutos de seus erros, aprende, evolui, erra novamente, vai trabalhando cada imperfeição até se tornar um ser evoluído, um ser brilhante, um ser iluminado, lembrando um diamante lapidado pelo sofrimento, pelo trabalho e pelo estudo. Então ela faz essa comparação. Então ela observa que o ser humano, mergulhando no corpo e saindo dele, guardando consigo as conquistas das experiências vivenciadas, ele vai se libertando dos impositivos do ego, até ser um verdadeiro sol de autorrealização. Então ela diz mais, ao longo do tempo, nós, enquanto estamos aprendendo, nos perdemos no báratro do processo iluminativo. E muitas vezes a gente se demora, por ignorância ou teimosia,
nas ilusões de posse, de poder, de ambição, de egoísmo e de orgulho que guardamos dentro de nós. Então ela diz, ao longo do tempo, ao longo das múltiplas encarnações, vamos nos libertando das ilusões, dos egoísmos e orgulhos que mantemos dentro de nós. Então ela observa que até por instinto de conservação, o ser humano se apega aos recursos que passam pelo caminho. E ela destaca que os recursos que nos apegamos são afetivos. A gente não se prende a pessoas. Quando um ser querido parte deste mundo, não tem pessoas que é uma verdadeira tragédia se separar desse ser querido. Até uma separação conjugal para certas pessoas é uma verdadeira tragédia. É que elas têm ainda aquele sentimento de como se fossem donas do outro. E não entendem como, em determinadas situações, o outro vai seguir outro caminho. Emocionais, né? Materiais, sim, tem gente que se apega às posses materiais. Tem gente que parte para outro lado da vida e se sente preso aos recursos que entesourou. E ao ver acontecer um inventário e os herdeiros passarem a meio que esbanjar tais recursos, ele vive inomináveis padecimentos, porque ele ainda se sente dono, esquecendo daquele recado de Jesus que diz: entesourai recursos espirituais, pois recursos que nem as traças comem, nem os ladrões roubam. São recursos espirituais. O recurso do estudo, o recurso das qualidades morais. Por exemplo, o recurso de nos tornar mais pacientes. O recurso de respeitar mais o semelhante. O recurso de ter mais disposição para o trabalho. O recurso de ouvir mais. São recursos, qualidades morais que adquirimos nessa vida, e aquilo que nos esforçarmos por adquirir, na próxima estará conosco. Serão recursos que facilitarão nossa caminhada nas próximas existências. E tem outros recursos, por exemplo, o recurso do estudo. Aquilo que estudarmos nessa vida, mas na próxima vida eu não vou lembrar do que eu fui. Não, não vai lembrar do que foi. Mas quando for estudar a mesma coisa, vai aprender muito mais fácil do que aprendeu nesta vida. Então fica a sugestão. Estudemos Joana de Ângelis, estudemos as obras de Kardec, procuremos entender, aproveitemos a oportunidade de estudo que se nos apresenta, leiamos e veremos que aos poucos iremos entender o que lemos. E que na próxima vida, se tivermos que estudar as mesmas coisas, iremos aprender muito mais rápido. Todos já devem ter convivido na sua infância, na sua adolescência, na época de escola, com colegas que tiravam 9 e 10 e quase não estudavam. E a gente precisava de explicador, de não sei o que mais, e após árduos estudos patinavam um 5, um 6, um 7, um regular, né? Pode anotar, quem quase não estudava e tirava notas altas, com certeza estudou algo daquilo que agora está aprendendo com grande facilidade. E Joana de Ângelis continua nesse estudo. Aí ela define a palavra propriedade. A propriedade é uma conquista antropossocioeconômica
que resulta de longas buscas nos relacionamentos humanos, objetivando harmonia e respeito pelos valores indispensáveis às trocas que fomentam o comércio, que nobilitam a existência e que promovem o progresso. Joana diz que a propriedade, a gente ter algo, é uma conquista do ser humano, que resulta das buscas, seja nos relacionamentos humanos, relacionamentos pelo trabalho, pela dedicação, pelo convívio com os semelhantes, né? Então, propriedade é algo que se conquista, trabalhando, lutando e nos relacionando com os semelhantes. E aí Joana de Ângeles destaca que sim, existem propriedades que são resultado da avareza, resultado de coisas ilícitas, resultado de ambições e de atos ignóbeis, né? De imperfeições que são resultado do atraso de certos espíritos. Mas, normalmente, a propriedade é uma aquisição digna de cada um que se dedica com sacrifício e habilidade, conhecimento e labor para adquiri-la, pensando de forma previdente nos dias difíceis da velhice, da enfermidade e da morte. Então ela deixa claro que tem propriedades que têm origem desonesta, mas de um modo geral é de origem honesta mesmo. Isso me faz lembrar de certas figuras que aparecem no noticiário que juntam grandes propriedades de forma ilícita, eventualmente indo parar até nos tribunais, e depois, sabe-se lá como, passando por honestos diante da nação, mas perante Deus que tudo vê, perante sua consciência, o que foi obtido de forma desonesta será um peso a atrapalhar a caminhada do outro lado da vida e nas próximas encarnações. Já o que for conquistado de forma honesta, dentro dos procedimentos recomendados por Jesus, facilitará o caminho. Lembrará, na parábola dos talentos, do servo que recebeu temporariamente 5 talentos, fez bom uso deles e conseguiu produzir mais 5 talentos. Já o de forma desonesta, provará que não sabe administrar o que recebeu. Quem sabe, além da perturbação que naturalmente encontrará além do túmulo, ao retornar para a terra, poderá retornar em estado de extrema necessidade, em ambientes onde lhe sejam proporcionadas lições para aprender que não se deve conquistar nada de forma desonesta. Joana de Ângeles continua nesse estudo. A sociedade, de alguma forma, estabelece seus sistemas nos valores e posses dos grupos afins, das entidades congêneres, das nações e seus recursos, de modo a facilitar o intercâmbio, bem como a competitividade de produtos e bens de consumo entre as pessoas e povos da terra. E aí ela diz que a propriedade tem um fim providencial, que é desenvolver a indústria, a ciência, fomentar as artes, facilitar a comodidade e propiciar valores que contribuem para a sobrevivência dos indivíduos e dos grupos humanos.
Esse texto me faz lembrar novamente da parábola dos talentos. Cada um de nós, em cada existência, é como se cursasse um curso, em que tem que cultivar determinados valores, em que recebe determinados talentos para ver como vai agir com esses talentos. Alguns nascerão em ambientes mais pobres, para ver como reagem diante desses ambientes. Outros têm a chance de herdar mais posses para ver como vão agir com essas posses. Outros recebem o talento do poder, de administrar outras pessoas, para ser avaliado que uso fazem desse talento. Ajudam essas outras pessoas a crescer ou as oprimem, as escravizam, se entregam a desmandos. Algum dia, em algum lugar, iremos prestar contas dos talentos que cada um de nós recebeu. Meditemos sobre os talentos que constituem nossa vida hoje. O que fazemos com eles? Que uso damos a esses talentos? Joana de Ângelis, nesse estudo, ela nos sugere a meditar nesses talentos. E aí ela diz uma coisa interessante. O talento da posse pode eventualmente apresentar riscos, mas Joana de Ângelis explica. O risco da posse ou da aquisição de propriedades não está no fato em si mesmo de conseguir isso, mas na maneira como isso se dá, além de como isso representa emocionalmente para a pessoa. Se eu construo um patrimônio, o risco não está em construir o patrimônio, mas como estou construindo esse patrimônio. Ele é fruto do suor do meu rosto, é fruto da minha dedicação dentro dos princípios de honestidade e respeito pelo semelhante, ou estou passando a perna em alguém para construir isso? Estou explorando alguém para construir isso? Essa é uma pergunta. A outra que Joana de Ângelis sugere nesse parágrafo: o quanto estou apegado a este bem? Será que o dia que eu partir deste mundo, este bem me possuirá? Ou será que sou eu que possuo este bem? Para pensar o quanto estamos apegados em nossas posses. A gente vê que em certos lugares do mundo acontecem tragédias coletivas, em que pessoas têm posses, têm casas. Eu lembro de um documentário que vi sobre um terremoto aí em algum lugar, acho que no México, em que pessoas tinham casas, até bonitas, e deu o terremoto e lá estava a casa meia caída, toda inabitável. A casa estava num estado inabitável. Literalmente, para voltar a viver na casa, o sujeito teria que demoli-la e reconstruí-la. E a pessoa entrevistada pelo repórter disse: triste, claro, né? Eu tinha uma casa linda aqui, mas com fé em Deus e dedicação ao trabalho, tenho certeza que vou reconstruir o que eu perdi. Outros estavam se entregando ao desespero, chorando desesperadamente porque tinham perdido a posse. Tenho certeza que quem estava agindo corretamente era quem mesmo diante da perda dizia: com fé em Deus e dedicação ao trabalho, a gente devagarinho vai reconstruir. Que seja essa a nossa postura, que a posse não seja dona de nós, que nós sejamos donos da posse, né? E aí, Joana de Ângelis alerta que dependendo do estágio espiritual que estamos, existem perigos na posse, dependendo do estágio espiritual daquele que possua, que pode se deixar
dominar pelos valores transitórios aos quais ele dá duração permanente. E pode acabar escorregando em certos desregramentos ou paixões, né? Desejando usufruir além das possibilidades de manter o próprio jogo. Sim, dinheiro fácil pode levar a vícios, a desregramentos, a desilusões, se o espírito não está atento aos valores que cultiva. Aí Joana acrescenta: a posse que leva à riqueza e à fortuna, infelizmente, para quem não tem evolução suficiente, pode facilitar desmandos, exacerbar de sentimentos nada nobres, como o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a alucinação pelo dinheiro, em detrimento do enriquecimento interior, que se consegue por meio da abnegação, da renúncia, do devotamento e, sobretudo, da seleção de valores entre aqueles que são eternos e os efêmeros que transitam pelas mãos. Aí, então, a gente observa que precisamos meditar em valores espirituais e sempre entender que a riqueza, o ter posses, é uma aquisição temporária. Um dia as posses ficam e nós vamos para outra dimensão, levando conosco apenas as riquezas do espírito, as qualidades morais que cultivamos e aquilo que estudamos. Portanto, que saibamos separar entre o que é do mundo e o que é de Deus, procurando administrar com sabedoria e equilíbrio isso tudo, né? Então Joana de Ângeles fala de Jesus agora. Diz: Jesus sabia e esclareceu com vigor que não se pode servir simultaneamente a dois senhores, com a mesma dedicação, que pode ser interpretado como a realidade do si mesmo e o capricho do ego. O primeiro, as riquezas espirituais são permanentes, as riquezas materiais são transitórias. Enquanto as riquezas espirituais necessitam de previdência e equilíbrio para seu engrandecimento, né? As riquezas materiais, se nos apegamos só a elas, permanecemos mesquinhos e diminutos, nos comprazendo no imediatismo inseguro de necessidades que se renovam sem cessar. Lendo esse texto, lembrei de um episódio, acho que do Irmão X, em que ele conta que um palestrante espírita estava tecendo maravilhosos ensinos sobre o desapego dos bens materiais, quando um telefonema insistente na casa espírita de alguém que foi atender pedia para falar com urgência com ele. Ele estava no estudo, mas mesmo assim foi atender o telefonema. Era um parente dizendo que um tio multimilionário havia falecido e deixando uma grande cota dessa riqueza para ele. Esse senhor, engasgado, voltou, terminou o estudo de qualquer maneira e depois desapareceu da casa espírita. Foi para a cidade, onde iria tomar posse de tal riqueza, e nunca mais o viram. Infelizmente, o que ele dizia estava mais da boca para fora do que no coração, né? Então Joana de Ângeles, ela continua aqui no estudo
que Jesus compreendia a finalidade superior da propriedade, por isso valorizou-a. Jesus valorizou a propriedade. Procuremos em várias parábolas, ele valoriza parábolas como aquela do trabalhador da última hora na vinha, né? Em que o Senhor combinava um determinado valor com as pessoas que iam trabalhar e pagava corretamente aquele valor, né? Ele alerta para a propriedade também na parábola dos talentos, né? E quando ele usa aquela expressão que é mais fácil passar uma corda, passar um camelo pela porta da agulha, né, pela ponta da agulha, do que um rico no reino dos céus, é porque Jesus sabia que as pessoas estavam num estágio evolutivo, que quando possuíssem bens, a maioria delas cometeria equívocos, que ainda teriam que reencarnar muitas vezes até aprender a administrar riquezas e bens com sabedoria, prudência e equilíbrio. E justiça perante os semelhantes, né? Então depois ela explica que quando Jesus se reportou aos ricos, aparentemente apresentando palavras duras, ele não se deteve, não se referia apenas aos que detinham coisas materiais, mas também aos possuidores de muito orgulho, de dureza de sentimentos, de rancor e de ódio, de presunção e de avareza, que também possuem isso e não querem disso se libertar. Eu lembro que já conversei com pessoas em que eu falava das vantagens do perdão, e a pessoa dizia, aconteceu isso e isso, e isso e aquilo que aconteceu, eu não posso perdoar. Aí eu explicava, mas perdoar significa você se desapegar emocionalmente da pessoa que cometeu esse erro contigo. Não, mas eu não perdoo. Eu dizia, mas você perdoa, a pessoa continua devendo perante a justiça divina. Você apenas se desvincula dela e segue seu caminho. Mas a pessoa não conseguia perdoar. A palavra perdão, para ela não entendia o que era perdão. Perdoemos, se temos algo que alguém nos fez, perdoemos, sigamos nosso caminho. A melhor forma de perdoar é ir lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, e tem orações lá para tudo. Procurem lá no índice e busquemos perdoar e seguir o nosso caminho. Perdoar uma ofensa, façamos uma prece, porque às vezes é difícil, sim. Eu sei, já tive situações difíceis que tinha que perdoar, e via que a doutrina espírita nos convidava a perdoar, e eu ficava pensando, poxa, mas como que eu vou conseguir perdoar? Porque eu lembrava e ficava mágoa. Aí fui lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, encontrei preces lá, fazia, lia lá, porque faltava palavras para dizer, e com o tempo a gente aprende a fazer a nossa prece de nossa cabeça. Então, nos desapeguemos, sejamos desapegados, tanto com relação aos bens materiais, quanto com relação a sentimentos inoportunos que, porventura, fiquem perturbando o nosso juízo. Procuremos afastar de nós o sentimento de mágoa, de rancor, de ódio, sentimento negativo que sintamos em relação a alguém, porque se alguém se equivocou conosco. E aí Joana de Ângeles termina esse estudo dizendo, em um estudo profundo da consciência humana, na sua, quer dizer, na época de Jesus, e em todas as épocas, o Mestre Jesus foi de uma clareza incomparável, dizendo que não dá para servir simultaneamente a Deus e a Mamon.
E aí ela alerta que os valores que a gente nunca vai perder são as conquistas elegidas pela razão e pela emoção, que não se transferem de mãos, não perdem a atualidade, constituindo fonte incessante de enriquecimento interior. Então, gente, meditemos para que a propriedade não seja a nossa dona, que sejamos donos da propriedade. E lembremos que a questão da riqueza assumiu na Boa Nova uma postura relevante, porque somente são verdadeiramente ricos aqueles que se fazem pobres do espírito da avareza, das paixões inferiores, das angústias, enriquecendo-se no reino dos céus que se inicia na terra com os dons da renúncia, da abnegação, do amor, que se engrandece até a postura da caridade. Essa última fala também é de Joana de Ângelis, no capítulo seguinte desse mesmo livro, que vai falar da avareza. Mas, quem sabe em outro tema livre aí eu venha falar deste assunto. Queria agradecer a paciência de quem me ouviu até aqui e agradecer o fato de ter ouvido, e vamos fazer uma prece de encerramento. Pai querido, vos agradeço pela oportunidade de realizar esse estudo. Fica conosco, Pai querido, para que saibamos todos dar o devido valor que as coisas materiais merecem e o devido valor que as coisas espirituais merecem. Que saibamos nos desapegar dos bens materiais, mas que saibamos também nos desapegar dos sentimentos inferiores, que nos passam a impressão de mágoa, de ressentimento, de sentimentos menos nobres em relação a pessoas que de alguma forma se equivocam conosco. Pois nós também muitas vezes nos equivocamos com outras pessoas, tudo isso decorrente de imperfeições de que ainda não nos libertamos. Fica conosco, Pai querido, ajuda-nos a reconhecer nossas imperfeições e que possamos a cada dia nos tornar melhores que na véspera. Assim, em vosso nome, de Alta de Souza, da equipe espiritual do Grupo Espírita Alta de Souza, encerramos este pequeno estudo. Assim seja.